O encontro do presidente da UNITA com o chefe de Estado, presidente Lourenço, líder do MPLA, causou muitas polêmicas, muitos debates foram feitos. O analista José Gama, dono do portal Clube Capa, esteve na Rádio Essencial. Dr. Abdul Ferraz analisou, ouviu e disse: olha, meus caros amigos, este senhor obedece uma agenda e a agenda dele é UNITA. Internautas, sejam todos bem-vindos ao portal Debata GTV. Eu sou o JHM. Vamos contar com o Dr. Abdul Ferraz, que vai aqui falar sobre a agenda do Sr. José Gama, grande José Gama, e também sobre a UNITA e o país, não é? Então fiquem conectados. Bem, e então vamos ouvir o que o Dr. Abdul Ferraz disse. Nós aqui estamos diante de um problema. O problema é que há analistas que eles têm uma agenda. Tem uma agenda e isso afeta a análise dos fatos. Eu estou a falar do Gama. Ele tem uma agenda, ela é uma agenda da UNITA. Quando você é analista com uma agenda, é natural que você tente buscar coisas positivas, esperançosas, que lhe confortem que vai dar certo. O que se vê nessa proposta de pacto, o que leva João Lourenço a chamar o Adalberto, são as últimas denúncias a respeito da cidadania do Adalberto e que o faz refém. Só que o Adalberto, em vez de ir sozinho, ele leva os colegas. E isso atrapalha a reunião, porque a reunião era o propósito de dizer: Adalberto, vamos sentar. E como chamar o Adalberto? Chama a pretexto que temos a agenda da sua proposta, vem aqui, vamos conversar. Porque você não vai chamar uma pessoa ao nível da presidência da República sem ter propósito. Não é conversa de amigos. Fulano, passa aqui. Não, você chama alguém que você chama para o gabinete de um presidente, tem que ter uma agenda. Tem que ter um tema. Não é para ir bocejar lá, sessão de bocejo. Não, vai ter um propósito. E o presidente e a sua equipe encontraram um propósito na mesa. Esse indivíduo andou falando do pacto, então esse é bom tema para lhe chamar. Tanto é que João Lourenço, se for conversar sobre o pacto, já que vieste com seus colegas, todo mundo veio junto, vamos falar, voltem lá no parlamento onde vão tratar esse assunto. Se fosse só para esse propósito, se essa fosse a intenção de João Lourenço, de resposta ao Adalberto, não precisava chamar. Porque isso já faz parte da cultura política. O Adalberto tem cultura política suficiente para entender que projeto do gênero, ele com assento no parlamento, salvo se o Adalberto quer legitimar a tirania do MPLA, que aí sim vai falar com o rei do MPLA, que é o João Lourenço. Mas se o Adalberto não tem menor intenção de validar a insanidade do MPLA, o Adalberto no parlamento remete a mesa, a presidência do parlamento, ao conselho primeiro remete à frente parlamentar da UNITA. A frente parlamentar da UNITA incorpora o projeto como projeto da UNITA. Proponha o debate desse projeto no parlamento. Não precisava João Lourenço lhe lembrar. Ele próprio, o estatuto dele tinha que saber que essas coisas tratam-se dessa maneira. A forma correta é aquilo que João Lourenço está a lhe falar. E essas coisas que eu estou a dizer, a direção da UNITA é muito estúpida, é muito criança. Nós estamos com problemas tão sérios enquanto país. E estamos à espera que indivíduos tão limitados vão nos libertar. O Adalberto devia remeter ao parlamento que houvesse rejeição ou não, não importa. O caminho é aquele mesmo, remete ao parlamento. Ao rejeitar, recorre a outras instituições, pelo menos para ilustrar, para registrar que houve boa intenção. Olha, o Adalberto me dá os nervos. Ainda que não fosse o Adalberto, qualquer pessoa que fosse presidente da UNITA e não demonstrasse competência ia dar os nervos. Vocês sabem sobre a chuva? Eu já falei isso há muito tempo, há 3 anos atrás falei isso, em 2022 eu falava disso. E bem antes, 15 anos atrás, eu falava disso, quando eu fazia minhas críticas a esses políticos nacionais. Você passa numa rua, você vê o declínio da rua, o horizonte de onde as águas vão correr, as águas da chuva,
Você começa a imaginar uma chuva de 30 milímetros por segundo de água, isso aqui vai corresponder a um caudal no volume Y. O caudal no volume Y sobre essa inclinação vai ter capacidade de demolir casas assim. Então você pega no microfone e vai lá e se filma, começa a explicar. Esses bandidos que mal sabem o que fazem, estão aqui atrapalhando nosso país, nas próximas chuvas vamos perder angolanos. E faz. Não é que você está a torcer que eles não façam nada. Você está a torcer que eles vão lá, com base no seu vídeo, e consigam fazer algum trabalho que evita a catástrofe. E guarda aquele vídeo. Passado um ano, as chuvas vêm. Se eles têm trabalhado, ninguém vai morrer. Graças a Deus. Você que fez o vídeo apelando, não está a torcer que eles não façam nada. Ótimo. Fizeram, não morreu ninguém. Você volta lá e faz o vídeo. Graças à minha intervenção, o governo conseguiu ter vergonha na cara e fizeram alguma coisa, senão teríamos perdido vidas. Agora vamos supor que eles não tenham feito nada. Você volta lá, os filhos da puta que tiram-nos o sono, esses canalhas vagabundos. Aí você faz política. Isso se aplica a essa necessidade do pacto. Você não vai sair da ditadura à democracia sem desenhar um pacto, sem ter um pacto. O pacto é muito importante, é o que eu disse no outro dia. O Adalberto não tem cultura de defender essa agenda. A UNITA não tem cultura. A falta de cultura é que está ao falar à toa e apresentar mal. Outro dia eu fiz aqui uma fala explicando como se apresenta o pacto, como se argumenta a relevância e a importância do pacto. Agora, eles vão lá de forma tudo estúpida, quando na verdade tinham que remeter o pacto no plenário, assim como fiz esse exemplo. Vai lá e filma e diz assim, olha aqui, vão matar pessoas. O MPLA, com a sua arrogância, vai se negar do pacto. Quando chegar às eleições e houver o tumulto, você ganhou autoridade e legitimidade. Se você avisa que aqui vai haver enchente, vai matar pessoas, e os gajos ignoram com a sua impetulância e arrogância, vem as chuvas e mata a pessoa, você ganhou autoridade. Você se transforma numa autoridade inquestionável. Imagine se tivéssemos um vídeo do Adalberto avisando a má gestão administrativa no que se refere a programas de saneamento básico, a programas de infraestrutura dos municípios XY, e depois viesse a calamidade. O Adalberto ganharia notabilidade como um excelente governante, alguém que temos pressa que ele toma posse. Ele não tem visão política, ele não tem horizonte, ele não sabe trabalhar com o tempo. O Adalberto não sabe, a UNITA não sabe fazer isso. A UNITA não sabe. Olha, quando da visita do Papa, o que eu disse? Eu disse, agora sim, agora João Lourenço vai se candidatar. E o que aconteceu? Se candidatou. Quando da campanha de Portugal, o que eu disse? João Lourenço vai comprar essa campanha portuguesa e esse racista vai perder as eleições porque o MPLA vai comprar a porcaria da eleição portuguesa. O que aconteceu? Quem era a pessoa mais importante da tomada de posse lá daquela eleição fraudulenta portuguesa? João Lourenço. O que é isso? É autoridade. Como assim? Eu vou me antecipar pelos fatos. Qual foi a primeira voz que disse que essa pornografia do João Martins não é pornografia, é um ataque a João Lourenço? Fui eu. A primeira pessoa que disse que isso é ataque político fui eu. Qual é a vantagem disso? É tomar dianteira, você tem que ter autoridade. Isso é criar autoridade. O próprio João Lourenço, ele começa a dizer, esse gajo tem autoridade. O que é ter autoridade? Ele sabe prever as coisas. Ele consegue analisar as conjunturas. Como o Adalberto faria? O Adalberto não precisava João Lourenço lhe falar que remete ao parlamento. O Adalberto ia se recusar de falar com João Lourenço sobre esse assunto. Não há necessidade de falar com João Lourenço. Você remete ao parlamento. O parlamento ia refutar como sempre, não tem problemas. Vais fazer conferências fora, mas não fale, eu tinha ganhado as eleições, mas eu mesmo é que disse que não houve fraude. Não, você vai fazer conferência, avisa, senhores, nós estamos fazendo de tudo para termos uma eleição pacífica, transparente, mas os senhores que só sabem defraudar e vocês têm coparticipação os interesses ocidentais sobre aquela terra. Eu quero encomendar um livro e uma obra que o Adalberto tem que ler.
Tem uma obra que eu esqueço o título, mas eu posso descrever aqui o propósito, até porque tem um filme. É a China do Império para a República. É muito importante assistir o filme, como foi o líder principal desse processo. O homem que liderou a transformação da China de rei para presidenciável, para a China ser presidenciável. Ele viveu nos Estados Unidos antes, voltou para a China e aguerriu-se por transformar a China em uma república. E eu vou pedir ao Adalberto, quando chegar na parte que ele está no Reino Unido, negociando com a coroa britânica e ao mesmo tempo com a banca, é a mesma coisa. Negociar com a coroa e o sistema financeiro é a mesma coisa. O poder da coroa é o sistema financeiro. E ele faz um churrasco onde estão a conversar e ele pega um pedaço de carne e põe a tábua e corta. E chama um grande banqueiro, o homem da época, nessa época o Reino Unido era o Império Mundial, era igual aos Estados Unidos aos dias de hoje. Era mais forte que os Estados Unidos aos dias de hoje. Então, num simbolismo, ele corta um pedaço de carne e diz, essa é a China que estamos fatiar. Fulano, toma esse pedaço, você vai ter direito a um pedaço na República Chinesa. Cicrano, ele chama o alemão. Tome um embaixador da Alemanha, tome esse pedaço, você vai ter um pedaço na República Chinesa. Não é porque a terra chinesa é que estavam dividir, as oportunidades. O Adalberto, alguém tem que lhe ensinar como se fala, alguém tem que lhe ensinar que o senhor, merdinha, a UNITA está, depois do velho Jonas partir, a UNITA está a piorar, está a decair, o Adalberto não tem cultura política, não tem inteligência. Ele teria que assistir esse filme para ele compreender como se fala, como você conduz uma revolução, um processo de autoridade. Eu estou fazendo nos vossos olhos, dia após dia, eu estou a consolidar a minha autoridade como uma liderança política desse país. Mas por que, Abdu? Porque eu consigo prever os movimentos políticos do tabuleiro, eu consigo prever o próximo passo do fulano, do cicrano. Os próprios começam a falar, esse senhor tem capacidade. Qual família angolana que não sabe que esse senhor tem capacidade? Eu criei isso, criei a autoridade. O Adalberto tem que forjar a autoridade. Ele não tem autoridade. O Adalberto não tem autoridade. Porque se tivesse um líder à altura, o João Lourenço seria visto na casa daquele líder. Não o Adalberto ir no palácio. O João Lourenço iria na casa do Adalberto. Você remete no parlamento. Eles com arrogância e impetulância, sem saber que você está mexendo no tabuleiro político, eles vão pensar que basta sonegar. O MPLA ainda não lhe deu com um cara político de verdade, porque eles raciocinam mal, muito mal, mal. Então, você já conhece como eles raciocinam, você fica tranquilo. Eles vão negar. Ok, e você já sabia que negar é a melhor coisa que pode acontecer. Tomara que eles neguem. Negaram, ótimo, tranquilo. Vamos para o próximo passo. Mas, chefe, é isso que eu queria. Queria que eles negassem. Negaram? Ok, perfeito. E qual que você tem que prova? Tem a prova, está aqui o documento que a presidência lá do parlamento refutou, notificou que esse tema não é de interesse por enquanto. Ótimo. Pede essa notificação. Escaneia isso. Ok, prepara um documentário. Para que serve as entrevistas do documentário? As entrevistas do documentário têm dois propósitos, sobretudo a entrevista. Tem três propósitos. O passado, o presente e o futuro. Você, quando vê uma entrevista, você procura o passado. O que tem de passado nessa entrevista? Eles fizeram uma menção ao episódio X e ele respondeu sobre tal. E o que tem de presente? Por causa do acontecimento recente X, incluiu a pergunta Y que deu resposta às questões do presente. E o que se prevê desse qual é a leitura que você tem desse senhor que foi entrevistado para o futuro? Porque eu se fosse João Lourenço, eu pediria a TPA para convidar o Adalberto para uma entrevista na TPA. O Adalberto ia às pressas correr. Eu ia fazer umas 12 perguntas. Entregaria no jornalista, não para constranger o Adalberto. Perguntas leves, muito leves, mas de uma inteligência por trás, uma sutileza por trás. O Adalberto com certeza ia esbarrar como se fosse escorregando uma casca de banana. Ia responder, ótimo, traz essas respostas.
Essa resposta me permite concluir como ele está. Aí eu começo a desenhar como o Adalberto está, a situação real dele, porque as perguntas foram com esse propósito. O passado, o presente e o futuro, como ele está a pensar, que ele vai fazer as coisas. Mas não é perguntas explícitas, são perguntas sutis. É para fazer só 3, mas você faz 12 para ver a contrariedade das respostas. Mas como assim? Eu vou te dar um exemplo. Você pergunta para alguém, você é racista? Ele vai responder não. Conheces algum racista? Ele vai responder não, se tiver que falar com branco. Já ouviste uma pessoa se queixar de racismo? Ele vai responder sim. Mas por que isso? Isso é para provar que a sociedade é racista. Esse que anda a se queixar de racista, já que você não é e não conhece ninguém que é, esse que se queixa de racismo são extraterrestres que andam ali destratar? É óbvio que não. Então, quando você vê o crivo das perguntas, já descobre que tem algo de errado. Então, tem muitas perguntas que vai ser mesmo para ele responder não. Não tem problema, você já previa. Só que tem outras, se você respondeu na primeira não, na segunda não, na terceira és obrigado a responder sim. Se ele responder não, então ele está a ocultar alguma coisa. Ok, perfeito, está perfeito, não tem problemas. Aí naquela cadeia de perguntas, você tem que crivar o que ele estará ocultando. Tem perguntas próprias. Se ele responder nessa primeira não, nessa segunda não e na terceira responder sim, o que ele está a ocultar é X. Ponto final. Agora nós sabemos como trabalhar com esse gajo. É que nós estamos a viver uma era de matumbos, de gente muito burra, a tomarem rédeas na frente de algumas coisas. E esse jornalismo aqui que o Gama faz é muito atrasado, muito à toa. Muito aguado. E isso que o Gama faz, respalda o Adalberto na estupidez. Porque o José Gama não está a agregar valor para a UNITA, ele está a manter a UNITA inerte, atrasada, estúpida. Ele precisa de atores, a UNITA precisa. José Gama tem que se elevar, tem que subir alguns degraus mais acima para elevar o patamar. Olha o que eu tinha feito na campanha da UNITA. Na campanha da UNITA é o seguinte, eu ouvi o Adalberto falar. Blá, 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 disse, porra, esse cara está aguado, está uma merda. Fui ouvir o Abel Chuvocuvo, blá, 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 estava um pouco melhor do que o Adalberto. Fui ouvir Filomeno, disse, esses gajos não vão ganhar as eleições dessa forma, que merda é essa, pá? Vamos mais continuar mais um ano do MPLA no poder, que porcaria é essa? Eu peguei o meu celular, e comecei a falar, apresentando a autoridade sobre a minha fala, a autoridade sobre o país. E lá fui. E fala. 8 áudios por dia. Cada pessoa que escutava impactava a pessoa. A pessoa não aceitava ele sozinho ouvir a minha fala. Ele não aceita. Qualquer ser humano que escutasse eu a falar, dizia, não, isso não é para eu sozinho ouvir. Vizinho, escuta esse senhor. O outro também, mesma coisa, não, isso eu não posso ouvir sozinho. Meu colega, escuta esse senhor. O outro, mesma coisa, os meus áudios estavam a nortear a campanha de Angola. Por quê? Autoridade. Eu tomei autoridade sobre a campanha. Que merda é essa? Tomei autoridade. Quantos dias levou para eu estar sentado na rádio, despertar e dirigir programas impactantes? Levou menos de 7 dias. Em 7 dias saí do anonimato para assumir a voz norteadora da campanha. Porque o discurso do Adalberto estava pobre, estava ridículo, estúpido, inapropriado para ganhar as eleições. Eu tinha que acelerar o conjunto. Eu tinha que ditar o movimento como tinha que ser. José Gama, o estilo de José Gama não vai dar autoridade ao Adalberto. Eu não estou vendo alguém que vai substituir o meu papel na campanha de 2027 para que a UNITA ocupe aquele lugar que eu levei a UNITA nas falas. Não tem. O Adalberto, se tivesse um nível razoável de cultura política, razoável de liderança, não era João Lourenço que ia lhe falar que vai ao parlamento. Ele próprio faria isso. E depois vocês veriam Adalberto, o esforço do Adalberto seria ter acesso à imprensa internacional. Depois disso, vem em casa, senta, descansa. Descansa que o João Lourenço vai aparecer. Depois disso, descansa. O plenário que disse que não vai votar nisso vai entender o que é o pacto. Depois disso, o país inteiro vai entender. E se não entenderem, fique tranquilo. Vão entender com dor, com lágrimas e sangue. Você se transforma em autoridade. É disso que é ser líder. É prever, é alertar antes de acontecer. Você se torna líder. Foi assim que José foi buscado da cadeia para o palácio. É prever as coisas.
Estamos a fazer leituras muito estúpidas. Estamos aqui a transformar a estupidez como tá bom, já foi. Até João Lourenço lhe falou que volta lá. E você foi bater a porta no indivíduo que andou comendo sua mulher e ele te responde: senhores, vieram aqui por quê? Nós não estamos a gostar que você está a fazer. Você está a arrumar problema na família. Assim mesmo. Se eu vou lhe deixar, vai ficar para você. Você está a estragar meu casamento. Eu vou mesmo lhe deixar por causa de você. Ele vai te perguntar assim: meu amigo, a sua mulher não me disse que tinha marido. Não me disse. E também, quando eu coloquei o pau, eu não vi lá o pau do marido lá dentro. E também nem sequer senti alguma coisa que aqui passou um homem na frente. Voltem na vossa casa, procurem a sua mulher e conversem com ele para parar com ela, para parar de dar bandeira para os homens. Porque além de mim, vai ter mais outros que vão passar a comer ela. Tá bom? Vai lá para casa, vai. É isso que João Lourenço fez com eles. É isso. João Lourenço disse: olha, eu não tenho culpa, volta lá para a sua casa, fala com a sua senhora. Se você não falar com ela, vai passar aqui, vou dar de novo o cacete e tal nela. Vai, fala com a sua mulher. Você casou com a sua mulher, não comigo. Eu não tenho nada a ver com o vosso... Se vocês têm compromisso de ser fiéis ou não, que vocês sejam. Agora, se o seu marido não consegue ser fiel, vem aqui dançando e a mulher está na secura, vai lhe abrir as pernas. Se a sua mulher não consegue ser fiel, fica dando mole, vai tomar. Então você tem a vossa casa, que é a casa das leis. Volta lá e se resolvam. Não é o presidente da República que vai mexer as leis. Eu tenho meus interesses das minhas leis, eu mando para o meu representante, o representante da bancada do MPLA leva a mensagem do presidente como ele quer que se discute as coisas lá dentro e o meu representante faz. Vocês também têm, façam o mesmo. Isso, tem que parar de ser estúpidos, pá. Dr. Abdul Ferraz deixou aí o seu ponto de vista. Questão sobre o encontro do presidente da UNITA e o presidente presidente da República, não é? Sobre o Pacto de Estabilidade. Vamos falar através da caixa dos comentários. Eu sou JHM, Portal de Bata de TV. É mais um vídeo que chega ao fim. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Até breve.